Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Química de hoje para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando, esse é o projeto Seduc em Ação, que terá programas diários com aulas para todo o ensino médio. Eu sou a professora Rosimeire Carvalho e o tema da nossa aula de hoje será Lei de Réis, um conteúdo importante para você que está cursando a segunda série do ensino médio e para você que está se preparando para o Enem aí também. A expectativa de aprendizagem para a nossa aula de hoje será quantificar a variação de entalpia. Quando falamos em variação de entalpia dentro da química, falamos sobre ΔH, de uma reação química utilizando a lei de Hess. Bem, a lei de Hess é um assunto estudado em termoquímica e a aplicação dessa lei, ela serve exatamente para determinar a quantidade de calor envolvido na formação de compostos dentro de uma reação química. Quando eu falo em formação de compostos, eu falo em produção de produtos dentro de uma reação química. Mas nem sempre conseguimos calcular o ΔH de uma reação de uma maneira direta, por vários motivos, ou porque o composto não consegue ser sintetizado a partir dos seus elementos, ou porque a reação é extremamente lenta, ou porque a reação é explosiva, ou porque dentro dessas reações ocorrem formações de produtos indesejáveis. Então, nesses casos, o ΔH ele vai ser calculado, mas ele vai ser calculado de uma maneira indireta. E o que seria essa maneira indireta? Significa que para obter a reação desejada, ou seja, para obter o produto desejado, a reação vai passar por uma série de etapas. E através dessas etapas eu vou conseguir determinar a reação que eu desejo para a formação do meu produto. E é justamente nesse tipo de reações que eu consigo calcular o ΔH com a aplicação da lei de Hess. Então, a lei de Hess pode ser enunciada da seguinte maneira. Em uma reação química, a variação de entalpia, quando eu falo entalpia dentro da química, eu estou falando de calor. Então, a variação de calor, ou seja, o ΔH de uma reação, é sempre a mesma, quer ela ocorra em uma única etapa, quer essa reação ocorra em várias etapas. A variação de entalpia de uma reação depende apenas do seu estado inicial e do seu estado final, não dependendo dos seus estados intermediários. Em outras palavras, a variação de entalpia depende apenas dos seus reagentes e dos seus produtos formados. E isso nós podemos comprovar, podemos reafirmar na fórmula de cálculo da entalpia. Para se calcular a variação de entalpia, eu utilizo exatamente a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ou seja, estado final e estado inicial. Bem, aqui nós temos uma reação A formando D. Essa reação, ela ocorreu de maneira direta. Por que maneira direta? Porque ela ocorreu em uma única etapa, de uma única vez. Então, essa reação onde tem o estado inicial A e o estado final D, ele tem um valor de ΔH. O que significa ΔH mesmo? Variação de entalpia. Mas caso essa mesma reação, para ocorrer, precisasse passar por etapas, então, A formando B teria um valor de entalpia, de variação de entalpia, B formando C teria outro valor de variação de entalpia e C formando D teria outro valor de entalpia. A lei de Hess estabelece o seguinte, que o valor do ΔH, ou seja, da variação de entalpia de uma reação que ocorre em uma única etapa, é igual à somatória de todos os ΔHs pertencentes às etapas por onde essa reação passa. Então, o valor do meu ΔH sempre será o mesmo. Será a somatória de todos os ΔHs envolvidos nas etapas dessas reações, tá certo? Em outras palavras, se o meu início for o mesmo, se o meu final for o mesmo, não importa por onde passe essa reação, o valor do ΔH sempre será o mesmo. Então, para aplicar a lei de Hess, nós temos algumas particularidades que nós precisamos saber para essa aplicação. A primeira delas nos diz o seguinte:
as equações termoquímicas. Por que são equações termoquímicas? Porque são reações que têm ΔH positivo ou negativo, ou seja, envolve calor endotérmico e exotérmico, processos endotérmicos e processos endotérmicos. Então, as equações termoquímicas podem ser somadas, como fossem equações matemáticas ou algébricas. Então, vocês podem brincar um pouco com essas etapas, com essas reações, perfeito? A segunda, invertendo uma equação termoquímica, você vai ter que inverter o sinal do ΔH. Por exemplo, lá naquela que nós vimos da formação direta, A formando D, e eu tenho um ΔH positivo, mas agora eu preciso inverter. Então, D sai do produto, vem para o reagente, e A sai do reagente e vai para o produto. Então, o sinal do meu ΔH será invertido. Se for positivo, vai ficar negativo, se for negativo, ficará positivo. E, por fim, multiplicando-se ou dividindo-se uma equação termoquímica por qualquer número diferente de zero, o valor do ΔH também terá que ser multiplicado ou dividido pelo mesmo número que você utilizou na equação. Em outras palavras, qualquer intervenção que você venha fazer em alguma equação termoquímica, a mesma intervenção tem que ser feita dentro do ΔH. Vejamos um exemplo aqui. Durante a produção industrial do ácido sulfúrico, são necessárias as seguintes etapas intermediárias: combustão do enxofre e oxidação do dióxido de enxofre. Então, aqui nós temos as duas etapas para essa condição que ele nos dá. E ele fala o seguinte: determine a entalpia padrão de formação do trióxido de enxofre de acordo com a reação abaixo. Então, geralmente, nas questões que aplicamos a lei de Hess, ele dá as etapas e logo abaixo, ou logo acima, ele dá a equação que ele deseja obter com essas etapas. Então, olha só, como se calcula, então, a lei de Hess? Como nós vamos achar a lei de Hess? Lembra que nós precisamos apenas do estado inicial e do estado final? Então, nós vamos olhar o que tem do lado do reagente e o que tem do lado do produto. E eu tenho que achar exatamente essas substâncias desses lados nessas duas etapas. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar primeiro a primeira etapa. Bem, a primeira etapa, ela nos dá o oxigênio do lado do reagente e também nos dá 2SO3 e está do lado do produto, do jeito que eu preciso, está do lado certo. Perfeito, então nessa reação eu não vou mexer. Agora eu vou olhar na reação de baixo, eu preciso achar ainda o 2SO2. Na reação de baixo eu consigo ver exatamente aqui, ó, o SO2. Opa, achei o que eu queria, mas ele está do lado certo? Não. Eu preciso do SO2 do lado de quem, pessoal? Dos reagentes. E outra particularidade, aqui tem o 2SO2, aqui eu tenho apenas um SO2. Então, o que nós vamos fazer com essa reação? Essa equação ela vai ter que ser invertida, o que é produto vem ser reagente, o que é reagente vai ser produto, e ela vai ter que ser multiplicada por quanto? Por 2, porque eu preciso ter 2SO2. Então, quando não tem número nenhum, é 1, eu vou multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Então, vamos ver como é que se resolve isso aqui. A primeira será mantida e a segunda equação será invertida e multiplicada por 2. E aí, nós temos a equação. A primeira vai ser mantida do jeito que está e a segunda foi invertida. Veja, o que era produto passou a ser reagente, o que era reagente passou a ser produto. E multiplicamos por 2. Agora sim, eu consigo ter a equação que eu desejo, que é a formação do trióxido de enxofre. O que não tiver nessa equação aqui de cima, o que não tiver do lado do reagente, o que não tiver do lado do produto, será cortado. E eu só posso cortar o que está de lados opostos e que forem iguais, né? Então, aqui nós vamos ter o S, nós temos na equação? Não. Então, eu vou cortar esse S daqui com esse S daqui. Ele não está na minha reação. Aqui eu preciso de um oxigênio. Só que aqui eu tenho 3 oxigênios e aqui eu tenho 2 oxigênios. Então, eu vou cancelar 2 oxigênios daqui com 2 oxigênios
de baixo, sobrando apenas um oxigênio daqui. E aí, eu terei a equação que eu preciso ter, que é exatamente a formação do óxido de enxofre. E vou calcular agora o ΔH. Agora eu vou aplicar a lei de Hess. O meu ΔH dessa reação aqui será a somatória de todos os outros ΔHs. Então, vai ser ΔH igual a H1 mais H2. Pegando os valores de H1, menos 791,44, mais, lembram que mudaram o sinal, invertemos o sinal, mais 593,66, fazendo joguinho de sinal, mais com menos, menos, vai dar exatamente ΔH menos 1.197,78 kJ. Meu ΔH é negativo, então eu tenho uma equação exotérmica. Então, só lembrando, equações termoquímicas que aplica a lei de Hess. Eu vou somar as minhas equações como se fossem equações algébricas. Eu vou inverter, invertendo a equação, eu inverto o sinal. E multiplicando e dividindo, eu multiplicarei também o meu ΔH. Perfeito? Então, pessoal, terminamos aqui. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham anotado tudo para poder fazer a lista de vocês aí. Tá certo? Então, não perca, amanhã teremos aula de matemática e de biologia com 2 super professores, tá certo? Lembrando que essas aulas também serão transmitidas pela Rádio FM 90,1 e AM 1270. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.